No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto quanto o Corinthians deixa de faturar com a perda de um patrocinador na manga. Quero te falar também sobre Valdívia, que está se oferecendo ao Palmeiras. Tem alguma chance de o Verdão recontratá-lo? Ricardo Oliveira tem sondagens de Santos e Atlético Paranaense, mas há um probleminha relacionado ao Atlético Mineiro. Te explico qual é. Para fechar, mais duas informações. O futuro de Davi Luiz e o empresário, o irmão de Guardiola, que é empresário e está chegando ao Brasil para trabalhar com jogadores nacionais. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola e antes de qualquer coisa preciso agradecer a todos vocês. Chegamos nessa segunda-feira a 700 mil inscritos aqui no canal do Nicola. O canal do Nicola que só completa 2 anos no fim desse ano, ou seja, número absolutamente expressivo que eu nunca tinha a mínima ideia de que alcançaria. Até estava fazendo a comparação de que representam esses 700 mil inscritos e óbvio que eu usei como referência o Canindé. Canindé é o estádio da Portuguesa para 30 mil pessoas. Esses 700 mil inscritos daqui equivalem a mais ou menos 23 Canindés lotados. Queria muito agradecer a todos vocês e pedir também para você que ainda não é inscrito no canal do Nicola, apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Se puder, também aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Bora começar o vídeo falando a respeito do futuro de Davi Luiz. Zagueiro de 33 anos de idade, com passagem extremamente importante pela seleção brasileira. Ele deu uma entrevista muito legal ao jornal Record, lá de Portugal, afirmando que tem vontade de atuar ainda no Benfica antes de encerrar a carreira. Aí tem um detalhezinho importante. Ele tem mais 1 ano de contrato com o Arsenal, ou seja, só sairia do time inglês com 34 anos de idade. Se ele ainda pensa em jogar no Benfica, a possibilidade de atuar no futebol brasileiro em alto nível vai ficando cada vez menor. Vários clubes brasileiros sondaram recentemente a situação do Davi Luiz, mesmo sabendo que as condições financeiras são extremamente complicadas. O cara que joga na Premier League é titular absoluto do Arsenal, assim como era titular do Chelsea. E nessa entrevista que eu citei ao jornal Record, ele citou uma história extremamente curiosa dos tempos em que ainda defendia o Vitória. Ele tinha acabado de se tornar profissional, tinha muito moral já no Vitória porque tinha jogado em todas as categorias de base da seleção brasileira, até que começaram a surgir propostas, tanto de clubes de fora quanto de empresários. Ele não tinha empresário e vários empresários grandes o procuraram e o Davi Luiz sempre dizia: você quer me representar? Então você compra uma casa para os meus pais. Acabou que ninguém comprou a casa para o pai do Davi Luiz e ele se associou, ele firmou uma parceria com o Júlio Taran, que se transformou no braço direito do Juliano Bertolucci. São os dois principais empresários do futebol brasileiro hoje, o Bertolucci e o Taran. E o Davi Luiz conta dessa parceria com o Taran, parceria que foi extremamente complicada no início, primeiro porque havia uma proposta do Anderlecht, mas no dia que o presidente do Anderlecht foi ver o jogo, o time do Davi Luiz perdeu por 6-0 o Vitória e o Anderlecht acabou desistindo do negócio. Semanas depois apareceu o Real Madrid B, também não deu certo. Quando o Davi Luiz começava a desconfiar do Júlio Taran, surgiu uma possibilidade de ele se mudar para o Benfica. O Taran liga para o Davi Luiz e fala: você está com seu passaporte aí? E o Davi Luiz responde: não, estou, sem problema. Por quê? Porque a gente está embarcando hoje à noite para fechar com o Benfica, você já deve estrear no fim de semana. O problema é que o Davi Luiz só depois da ligação percebeu que o passaporte não estava em Salvador com ele, e sim na casa dos seus pais em São Paulo. O Taran já havia pego um voo de São Paulo rumo a Salvador, ele iria encontrar o Davi Luiz para de lá embarcar até Portugal. Acontece que os dois acabaram tendo de sair de Salvador para voltar para São Paulo para pegar esse passaporte. Não tinha voo nenhum, a opção foi pegar ou alugar, fretar o avião da Ivete Sangalo, logo o avião mais caro entre todos à disposição lá em Salvador. No final das contas eles conseguiram embarcar, mas o Davi Luiz foi reprovado nos exames médicos lá no Benfica, ele estava se recuperando de uma pubalgia. Para não perder o negócio, os fisioterapeutas, os médicos do Benfica acabaram nem contando essa questão para o presidente do Benfica e o Davi Luiz sofria demais nos treinos exatamente por causa das dores. Fazia tratamento 3 horas antes, 3 horas depois e ainda assim ainda tinha dificuldades em campo, era muito lento. Algumas semanas depois, recuperado desse problema da pubalgia, o Davi Luiz acabou estreando justamente contra o PSG num jogo extremamente importante e o restante da história todo mundo já conhece. O Davi Luiz foi extremamente importante com a camisa do Benfica. Só antes de mudar de assunto, queria trazer uma informação importante. Não se surpreenda se nos próximos dias o Davi Luiz tiver seu contrato estendido no Arsenal. O contrato, como eu disse, termina em junho do ano que vem, mas existem conversas e o time inglês quer segurar o Davi Luiz por pelo menos mais uma temporada. O espanhol Pep Guardiola é para muitos o maior treinador de futebol da história. Eu, inclusive, estou nessa relação de pessoas muito fãs do Pep Guardiola.
E quem cuida da carreira do treinador desde a época em que ele ainda era atleta é seu irmão, o Pere Guardiola. O Pere tem alguns clientes importantes no futebol europeu, entre técnicos e jogadores, e a grande notícia dos últimos dias dá conta de que o Pere Guardiola decidiu começar a trabalhar com o futebol brasileiro. Ele se associou ao empresário brasileiro, o Luiz Rocha, que é o CEO da Sport Agence, e os dois fundaram uma empresa que se chama Mídia Base Esportes Brasil. Essa empresa já começa muito forte nas categorias de base, exatamente por causa dos clientes do Luiz Rocha. O Luiz tem mais de 100 atletas importantes das categorias de base. Entre eles o Vitão, zagueiro que pertencia ao Palmeiras, foi para o Shakhtar Donetsk. Tem também o Rodrigo Muniz, que é do Flamengo, o Popó, atacante do Cruzeiro, o Alanzinho, meia do Palmeiras, além do Lucas Senna, jogador do São Paulo. A ideia com essa associação ao Pere Guardiola é que essa empresa que acaba de nascer se torne uma das principais do futebol brasileiro e passe a apostar também em jogadores profissionais, jogadores importantes, pensando, obviamente, no mercado europeu. Então queria destacar para você a presença de Pere Guardiola, o irmão do Pep Guardiola, que é também empresário do treinador do Manchester City, trabalhando de forma mais presente, de mais forte aqui no futebol brasileiro. Fora dos planos do Atlético Mineiro, o Ricardo Oliveira já tem duas sondagens para essa temporada. Uma delas do Santos, já contei para você em vários vídeos por aqui. A outra do Atlético Paranaense, tudo por causa de Dorival Júnior, com quem ele já trabalhou no próprio Santos. Dorival é muito fã do Ricardo Oliveira e entende nessa oportunidade uma grande chance de ter um centroavante goleador. Mas, porém, só vai haver acordo do Ricardo Oliveira com o Santos, com o Atlético Paranaense ou com qualquer outro clube depois que o Ricardo se entender com o Atlético Mineiro. Ricardo Oliveira tem contrato com o Galo até dezembro desse ano e quer sair do clube depois de receber tudo que há de atrasado. Tem alguns números importantes, dados, informações sobre esse caso. O último salário que o Ricardo Oliveira recebeu foi no mês de março, referente a fevereiro. Já em relação a direitos de imagem, o Atlético não paga direitos de imagem desde dezembro do ano passado, ou seja, tem bastante dinheiro pendente. Recentemente, o Alexandre Matos, o diretor executivo de futebol do Atlético, procurou o Ricardo Oliveira propondo que toda essa grana que o Atlético deve, além dos meses finais do contrato até dezembro desse ano, fossem parcelados e pagos. O Ricardo Oliveira não concordou e isso tem emperrado qualquer possibilidade de acordo da rescisão contratual para que o Ricardo busque um outro clube. Qual que é a ideia do centroavante? Ele quer primeiro que o Atlético pague aquilo que está atrasado, aquilo que está pendente, tanto em relação a direitos de imagem quanto em relação a salários, para depois haver uma discussão a respeito do pagamento do restante dos salários, aqueles salários que ainda não venceram. Poderia até haver um acordo de 3 anos, 2 anos, mas dependeria primeiro do pagamento do que já foi. E o importante dessa história é contar que os atletas que fazem parte dos planos do São Paulo receberam recentemente salários relacionados ao mês de março. Ricardo Oliveira, talvez com uma forma de pressão do Atlético Mineiro, acabou não recebendo esse percentual, algo na casa de 70% a 80% dos salários referentes ao mês de março. Talvez seja uma estratégia do Galo para forçar o Ricardo a aceitar logo essa rescisão do contrato, mas o Ricardo está muito convencido de que só vai romper seu contrato com o Galo depois de haver um pagamento dessa grana que está pendente. Para arrematar, vale a lembrança de que o Atlético decidiu afastar 6 jogadores por opção do São Paulo, e são eles Ricardo Oliveira, Franco de Santo, Edinho, Zé Wellison, o Lucas Hernandes, além do Ramon Martínez. O chileno Valdívia assinou recentemente um contrato com o Morelia do México. Esse contrato só termina em dezembro desse ano, mas o Valdívia a cada entrevista sempre deixa muito clara a vontade de voltar um dia ao Palmeiras. Repassei essa possibilidade para os dirigentes do Palmeiras, como é que o Verdão analisa a ideia de um retorno do Valdívia. E posso te assegurar nesse vídeo que não há qualquer possibilidade de o Valdívia ser contratado tão cedo. E quando eu digo tão cedo, eu me refiro à gestão do Maurício Gagliotti, presidente alviverde, até dezembro do ano que vem. Tudo porque o Gagliotti fazia parte da diretoria que conviveu com uma série de mancadas cometidas pelo Valdívia em sua segunda e última passagem pelo Palestra Itália. Vale a lembrança de que o Paulo Nobre era o presidente, o Alexandre Matos, o diretor executivo de futebol, e o Maurício Gagliotti, como vice-presidente, era um cara bastante atuante, bastante presente nas coisas do futebol. E ele viu várias pequenas mancadas cometidas no dia a dia em relação a treinos, a esforço, cartões amarelos forçados. O Palmeiras tem hoje a convicção, mesmo depois das saídas do Paulo Nobre e do Alexandre Matos, de que contratar o Valdívia, mesmo diante de todo o clamor do torcedor palmeirense, seria um grande risco. Jogador de 36 anos de idade, que nunca foi muito profissional, não vai ser agora, pelo menos na visão dos palmeirenses, que essa coisa vai mudar.
O Valdívia deu uma entrevista no último sábado ao Benjamin Bach, deixando clara a sua intenção de um dia ainda jogar no Palmeiras. Nessa entrevista ele falou também, deu uma cornetada básica no Alexandre Matos, só para não perder o costume, criticou o Paulo Nobre, detonou o ex-presidente Arnaldo Tironi e falou mal também do departamento médico, dizendo que boa parte da demora na recuperação das contusões que ele tinha estavam relacionadas aos profissionais do departamento médico. Ele chegou a lembrar que ninguém hoje faz parte desse departamento médico. Depois ele ainda completou que os jogadores do Palmeiras que ficaram para disputar a Série B, entre eles o próprio Valdívia, esses caras passaram a ganhar um novo status com o torcedor alviverde. E aí ele deu um jeito de encaixar que gostaria sim de atuar no futebol palmeirense nesse momento. Dá uma olhada na declaração dele nessa entrevista. Abre aspas. Agora a gente vê campo bom, jogadores bons, comida boa. Eu também queria. Qualquer jogador iria querer. Difícil era jogar na outra fase, quando tinha que ganhar para não cair de novo para a Série B. A gente caiu, subiu e em 2014 teve isso. No fim das contas, acho que o torcedor tem mais carinho e respeito do que ódio. Fecha aspas. Disse o Valdívia em relação à passagem dele pelo Palmeiras e desse carinho, dessa relação com o torcedor. Valdívia que assinou contrato no começo desse ano com o Morelia, do México. O time já disputou, até agora, 14 partidas oficiais, o Valdívia só esteve em 5. Parece que lá como cá, o Valdívia não anda muito presente. Ainda não marcou gols e o Morelia é o 9º colocado. Na temporada passada, enquanto defendia o Colo-Colo do Chile, o aproveitamento, a presença do Valdívia também não foi algo muito marcante. O time disputou 34 partidas na temporada, o Valdívia esteve em campo somente 13 vezes, marcou 2 gols e o Colo-Colo comunicou no fim da temporada que não tinha interesse em renovar seu contrato. Quero fechar o vídeo falando sobre mais uma má notícia financeira para o Corinthians, a perda do patrocinador nas mangas. A Marjo Esportes, alegando problemas financeiros, rescindiu nesta segunda-feira seu contrato com o Corinthians. Timão chegou até a divulgar uma nota oficial. Quero te dar detalhes sobre esse acordo e quanto o Corinthians deixa de faturar. Os pagamentos anuais dessa empresa para o Corinthians rendiam cerca de quase 6 milhões de reais. 5 milhões, entre 5 milhões e meio e 6 milhões de reais. Informação me confirmada por uma pessoa extremamente importante dentro do clube. O Amarjo Esportes, além de patrocinar a camisa na manga, também ocupava os backdrops das entrevistas, aquele painel que fica atrás das entrevistas. Tinha também placas estáticas no CT, sites e posts nas mídias sociais. Empresa passando por enormes problemas financeiros, mas vale uma observação importante. Corinthians alega que já há bastante tempo vinha sofrendo para receber em dia da Marjo Esportes. O contrato havia sido assinado em abril do ano passado e terminaria somente em dezembro desse ano. Perguntei para o pessoal do Corinthians se vai haver alguma cobrança na justiça pelo rompimento do contrato. Certamente havia uma multa. E a informação que eu recebi, ou a declaração que eu recebi foi algo como: a gente tem sofrido tanto para receber desses caras que levá-los para a justiça seria mais um grande problema. Então o Corinthians vai aceitar o rompimento desse contrato e a partir de agora começa a buscar no mercado uma parceira, uma substituta para a Marjo Esportes, tanto na camisa quanto em todas as outras propriedades que eu acabei de dizer. Empresa que vive de apostas, é um site de apostas e tem sofrido exatamente por conta das paralisações nos campeonatos. Queria te contar também que o Goiás e o Curitiba, 2 parceiros da Marjo Esportes, os 2 parceiros inclusive com patrocínio master, devem ser, entre aspas, as próximas vítimas da empresa. A Marjo Esportes, assim que a pandemia começou, já comunicou tanto ao Goiás quanto ao Curitiba a suspensão dos contratos. E até esse momento ainda não falou da rescisão unilateral do contrato, mas é uma tendência. O pessoal do Corinthians ouviu dos representantes dessa empresa que há a intenção de deixar de patrocinar o futebol, tanto do Curitiba quanto do Goiás. Seria uma péssima notícia para o Coxa, por exemplo. O Coxa hoje não ganha perto dos 6 milhões de reais que já teve de patrocínio master enquanto era patrocinado pela Caixa. O valor é bem inferior, mas é um valor que certamente ajuda no dia a dia do clube. Vale a lembrança que para Curitiba, Goiás e para o próprio Corinthians, qualquer perda de receita nesse momento é algo bastante lamentável. Todos os clubes sofrendo demais com a perda de uma série de outras receitas por causa da pandemia do coronavírus. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu tinha para dividir com vocês na manhã dessa terça-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Use o espaço para comentários para deixar opinião, sugestão, dúvida e crítica. Ah, e você que já é inscrito no canal do Nicola, pode virar membro. Tem uma série de vantagens bem legais esperando por você. Espero você às 8 da noite com mais uma live do canal do Nicola. A gente se vê. Um abraço, tchau, tchau.